E aí, galera? A aula de hoje é sobre temperatura, né? Termometria, diferenciar temperatura e calor. Então, se você tiver a fim de aprender isso, continua no vídeo. Então, galera, é... galera, a gente vai falar sobre temperatura agora, beleza? Quando a gente fala sobre temperatura, algo precisa entrar um pouco na nossa cabeça, beleza? Diferenciar calor de temperatura. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala sobre calor, sobre temperatura, é bom diferenciar porque ao definir a temperatura, a gente fala de grau de agitação das moléculas, beleza? O que é agitação? É movimento, beleza? E quando uma molécula ela está com uma temperatura baixa, ela está fria, a agitação dela é pouca. Quando ela está quente, alta temperatura, a agitação dela é maior, beleza? Então, baixa agitação, baixa temperatura, alta agitação, alta temperatura. Isso difere de calor, beleza? Antigamente, a gente poderia pensar que temperatura era para medir calor. Na verdade, não. Temperatura é um conceito que fala para temperaturas baixas e temperaturas altas também. O que é diferente de calor, beleza? Calor tem a ver com um corpo mais frio esquentar e um corpo mais quente esfriar quando eles dois estiverem em contato, beleza? Ou não necessariamente em contato, mas de tal forma que eles consigam trocar calor um com o outro, beleza? Você tem dois corpos, um está quente, outro está frio, eles trocam energia térmica, um esfria e o outro esquenta, beleza? Então isso é calor, energia que flui de um para o outro, beleza? E esse outro tem que ser o frio, de um tem que ser o quente. Flui do quente de um para o frio para o outro. Beleza? Até que eles atinjam, né, uma temperatura estável da qual acabe, beleza? Essa troca de calor ali entre eles. Beleza? Então, conseguindo entender isso? Show de bola, a gente continua. Lembrando que se você não conseguir entender algum conceito, você dá uma pausa e volta no, nos instantes anteriores. Então, a parte que estuda termometria, né, termologia, quando a gente fala de termômetros, beleza? Então, o que é basicamente o termômetro? O termômetro é algo que serve para a gente basicamente fazer o quê? Medir, beleza? Então, a gente tem termômetros próprios para medir a temperatura corporal, termômetro clínico, tem termômetro para medir temperatura de forno, termômetro para medir temperatura de congeladores, e assim vai, beleza? Cada um tem a sua especificidade, cada um tem que estar calibrado, beleza? Você não pode colocar um termômetro que indique 40 quando deveria estar indicando 50, tá errado, beleza? Então, a gente precisa diferenciar isso, beleza? Então, ó, quando a gente fala de temperatura corporal, a gente pode medir com um termômetro clínico e a gente pode também medir com esses termômetros de infravermelho que estão sendo utilizados por vários, se não todos, né, mercados. Por que isso? Porque esse termômetro em si ele é um pouco mais caro, mas ele dá a temperatura de um corpo quase em tempo real. Beleza? Diferente seria se você pegasse um termômetro clínico, colocasse ali, demoraria uns 30 segundos para indicar o valor da temperatura e isso iria formar uma fila gigante. Beleza? Esse daí é muito mais indicado. Agora, como é que ele funciona? Beleza? Se a gente for para analisar que o nosso corpo é uma fonte de calor, né, e ele vai dar calor para quem chegar mais frio do que a gente, tem alguns pontos que a gente precisa observar. Porque vermelho é por frio azul. E quanto mais vermelho, mais quente é que quanto mais verde. Então, por exemplo, azul, mais região aqui, ó, mais quente, beleza? Parte interna do nosso corpo mais quente, parte de dentro da perna, por exemplo, mais quente. Qual é a diferença? A gente perde calor muito fácil com as mãos no nariz, orelha, beleza? Que são as extremidades, pontas, elas tendem a perder muito calor. Beleza? Então aqui a gente tem o valor, né, é, aproximado do que a gente consegue representar a temperatura nesses pontos. Beleza? Quando a gente fala, então, de temperatura, e a gente fala sobre vestibulares em forma geral, a gente, na maioria das vezes, fala sobre conversão de escala termométrica.
beleza? E a gente fala de 3 em específico, beleza? Que formam aí uma grande maioria das questões. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius é usado aqui, né, no Brasil, Fahrenheit usado nos Estados Unidos, Kelvin utilizado no laboratório. Só que a Kelvin, talvez entre essas duas, seja mais importante para expressar, né, fazer a gente entender o que seria esse conceito de temperatura. É através da escala Kelvin que a gente consegue entender, né, dar um número de 0, né, para 0 temperatura. Né? 0 agitação é 0 Kelvin. Beleza? Na escala Celsius, 0 graus Celsius é simplesmente a temperatura que a água congela. Mas se você consegue abaixar ainda mais essa temperatura, o 0 graus Celsius não quer dizer nada, né, de agitação. Assim como em Fahrenheit, 0 Fahrenheit também não é. É um pouco abaixo da temperatura que a água congela, mas ainda não é o zero absoluto. Beleza? Só que para a gente converter um para o outro, né, a gente precisa encontrar um meio de relacionar isso. E a gente vai fazer através de meio pelos extremos, regra de 3, beleza? Razão em proporção, teorema de triângulos e tal, triângulos semelhantes e tal. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que chegar nessa expressão aqui. Mas como é que a gente vai chegar nela? A partir dessa daqui. Beleza? Onde T é a temperatura do meio, PF é a temperatura do ponto de fusão ou ponto de gelo, P é ponto de ebulição e PF. Então a gente vai fazer esse pedaço para cada um. A gente vai pegar essa parte e dividir pelo todo para cada um. Beleza? Então a gente vai chegar nisso aqui, ó. Temperatura em Celsius menos 0, que é o ponto de fusão. Ponto de ebulição menos o ponto de fusão. A gente vai fazer isso para cada um, vai simplificar e vai chegar naquela expressão ali. Wallace, qual é a diferença da expressão de baixo para de cima, né? Onde tem Tc sobre 5 e o ΔTc sobre 5. Um fala sobre a temperatura absoluta, o outro fala sobre a variação. Beleza? Como assim, Wallace, variação? Como assim temperatura absoluta? Se a gente quiser saber quanto que vale 50 graus Celsius, eu vou ter ali 50 graus Celsius. Então vai ser na de cima. Se eu quiser falar assim, pô, a temperatura de um corpo variou de 10 a 60. Qual que eu vou usar? 10 ou 60? Nenhum dos dois, porque 10 até 60 é uma variação. Então eu vou usar de baixo. Beleza? Aqui a gente tem alguns valores para temperatura, né? Que no caso é em função justamente da nossa Terra, né? E à medida que a gente vai se aproximando do núcleo da Terra, essa temperatura vai aumentando. De tal forma que no núcleo ali chega a 5.000, mais de 5.000 graus Celsius. E aqui, por exemplo, 27 graus Celsius, 900 ali na litosfera, beleza? Fora da Terra, no espaço, quando o medidor estiver recebendo energia desse Sol, a temperatura pode estar indicando 427, ou numa região onde é sombra, menos 180. Olha, essa amplitude é muito grande, beleza? E é graças à atmosfera terrestre que essa amplitude é muito baixa, né? Aqui na Terra, graças à atmosfera. Aí, um comentário por que carrapato gosta de animal de sangue quente, né? E por que esses animais aí são animais chamados de sangue quente? Porque olha a variação de temperatura, né, de funcionamento, né, a temperatura ideal do corpo deles, para eles não ficarem hipotérmicos ou hipertérmicos. Uma temperatura maior do que a nossa, beleza? Por isso que eles são chamados de animais de sangue quente. E aí a gente chega num ponto em que é o que a gente chama de sensação térmica, beleza? Quando a gente fala, tá calor, é porque a gente está sentindo calor. Mas o que é sentir calor? É quando a temperatura do ambiente está maior do que a temperatura da nossa pele, do nosso corpo. Perfeito? O que significa e qual é a condição para que essa sensação térmica interfira na gente? São 2 pontos aí que a gente vai ter que considerar. 2. Primeiro, velocidade do vento, que é esse que está mostrando aí, e o segundo é a umidade. Como é que a umidade, então, e a velocidade do vento interferem, né, na sensação térmica? Então, olha só, a gente tem aqui um valor que mostra, né, aqui é a velocidade do vento e aqui a temperatura. Então, essa temperatura aqui está indo desde o menos 50, né, até o 10. Menos 50 até o 10. Né? E aqui, ó, a velocidade do vento está aumentando. Se a gente pegar quando a temperatura é 10 e a velocidade do vento é 10, a gente tem ali uma sensação térmica de 9. Beleza? Se dá uma tabela, fica um pouco complicado de entender,
mas a gente simplesmente vai ter que fazer uma correspondência, né? Se a gente pegar uma linha e uma coluna, a gente vai ter ali a sensação térmica. Aquele valor, o valor da sensação térmica, quando tiver, né, aquela temperatura e aquela velocidade do vento. Então, se a gente pegar ó, na mesma linha, com velocidade de 10, a temperatura, à medida que ela diminui, o que acontece com a temperatura? Vai diminuindo ainda mais. Então, ó, uma única velocidade de 10. Se a temperatura é 10, a sensação é 9. Se a temperatura é 5, a sensação é 3. Se a temperatura é 0, a sensação é menos 3. Ou seja, a temperatura está um valor diminuindo, porém a sensação térmica está diminuindo ainda mais. Perfeito? Agora, se a gente pegar ele na mesma coluna, temperatura 10, e fazer a velocidade do vento aumentando, né, ó, vai 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6. Ou seja, quanto mais rápido tiver um vento, menor vai ser essa sensação térmica. Por isso que a gente utiliza ventilador, né? Por mais que a temperatura do ambiente esteja um valor, como o vento circula, a sensação térmica é de mais conforto, né? Não é tão quente assim. Beleza? E aqui a gente tem um momento em que a gente consegue relacionar tanto a sensação térmica, né, em função da velocidade e da umidade. Então, aí essas três curvas que você consegue ver, né, vermelho, amarelo e verde, são para três sensações, né, três unidades diferentes. Beleza? E aí, essa linha branca, né, e essa bolinha vão indicar, né, o que a gente quer observar. Então, nesse ponto, a gente tem uma temperatura de 30 e uma velocidade de 0. Na linha vermelha, a gente tem uma umidade de 100%. Beleza? O que significa isso? Significa que a gente vai ter, sob essas condições aí, uma temperatura de 30, que é a temperatura efetiva. Beleza? Quando a gente estiver aumentando, né, a velocidade do ar, sair desse 0 para 3,5, a temperatura efetiva, né, vai sair de 30, né, e vai lá para 26. Então, só da gente aumentar a velocidade ali, mesmo mantendo essa umidade do ar em 100, a gente já diminuiu a temperatura, já ficou tipo, mais tranquilo. Só que se eu diminuir agora o valor da umidade, sair do valor que é 100 para 80, né, fazer esse movimento aqui para baixo, a temperatura ainda baixa mais ainda, né? Vai para pouco mais de 24 graus Celsius. Beleza? Baixei a umidade. Agora eu vou abaixar a umidade, mas eu vou abaixar também a velocidade do vento. Vou sair de 3,5 e vou lá para o zero. O que aconteceu? Aumentou a temperatura. Então, a sensação térmica ela depende de dois fatores. Beleza? Umidade e velocidade do vento. Beleza? E se a gente conseguir adequar eles dois, a gente consegue chegar numa região que é confortável, numa região que é suportável, incômodo, desconfortável, até mesmo insuportável. Beleza? Que no caso ali, ó, quando estiver muito quente, umidade relativa muito alta, como se a gente estivesse cozinhando. Perfeito? O seco também, né, umidade relativa zero, também é complicado. Umidade relativa zero também é complicado. Beleza? Tipo, fica muito seco. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Não deixem de curtir, não deixem de deixar seu like, não deixem de seguir a página. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só você comentar aqui embaixo que eu vou tirar todas as dúvidas suas. No mais, a gente se encontra na próxima. Até breve.